Thiago Volpi, na estreia dele pelo Grêmio, o Grêmio tem o seu primeiro tropeço, primeira derrota, né? Tropeço tinha tido na estreia contra o Brasil de Pelotas, no empate. Mas tem a sua primeira derrota na temporada, 2-0 contra o Juventude. Nesse vídeo aqui eu vou focar um pouquinho mais sobre o Thiago Volpi. Bom, aqui já tem uma fotinha do Thiago Volpi e eu já queria destacar o seguinte. Ele está sendo muito criticado e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Eu vou abordar, já vou até mudar aqui a tela, um pouquinho mais sobre o jogo, beleza? E destacar o Thiago Volpi porque nessa estreia dele ele já foi muito crucificado, muito criticado. Ele já foi um cara muito contestado nessa chegada para o Grêmio. A grande maioria da torcida não queria a chegada dele. Eu imagino que muito pela passagem, de certa forma, ruim que ele teve no São Paulo. Teve um início até que interessante, mas na reta final tomando muitos gols. E é por isso que ele acabou saindo. Depois o São Paulo encontra finalmente um substituto para o Rogério Ceni, que foi o Rafael, né? Ex-Cruzeiro, ex-Galo. E o Thiago Volpe acabou ficando marcado por tomar vários golaços. Acaba que nessa estreia do Grêmio, se a gente analisa os dois gols, o gol do Emerson Batalha não é falha do Thiago Volpe, muito pelo contrário, ele vai bem na jogada, acaba que em um bate-rebate ele faz o gol do Juventude e o 2-0, né? O gol do Jean Carlos que está sendo muito contestado, o Thiago Volpe. Mas eu queria destacar o seguinte, cara, esse gol para mim é nitidamente muito mais um lance em que foi muito mérito do Jean Carlos, tá bom? Eu já vou dar aqui a minha opinião e eu sei que a grande maioria esmagadora da torcida discorda de mim. Mas eu não acho que tenha sido falha do Thiago Volpe. Ele poderia ter feito coisa melhor? Poderia. Mas esse tipo de lance é muito mais mérito do Jean Carlos. Esse gol me lembrou um pouquinho o gol que a gente tomou do Gustavo Scarpa na Libertadores, acho que de 2018, tá bom? Contra o Palmeiras e o Paulo Vitor era o goleiro. Um chute de muito longe, só que aquele lance é uma bola que vai no meio do gol, uma bola oscilando no meio do gol. Dessa vez não, é uma pancada, ela vai muito mais nesse meio pro canto e é um chute muito forte, muito rápido, cara. Dava para ter defendido, dava, até porque o Thiago Volpe tocou na bola. Mas eu acho que estão pegando muito no pé do Thiago Volpe, muito mais do que deveria, tá bom? Eu já queria destacar que eu gostei muito da saída de jogo dele e foi esse o meu ponto principal para fugir da maré, né? Que é muito fácil chegar aqui e falar, viu, a torcida estava certa, não tinha que ter contratado o Thiago Volpe. Sendo que o cara fez um único jogo, tomou dois gols, um em que ele foi bem e o outro que foi muito mérito do Jean Carlos. Então, assim, não acho que o Thiago Volpe tenha que ser crucificado, criticado talvez por conta desse segundo gol, de certa forma defensável. Mas a saída de jogo dele já dá pra ver que ele é muito bom. Ele entrega muito mais do que o Grando nesse quesito, passa mais segurança na saída de jogo. Talvez defendendo ele vai precisar de mais ritmo para conseguir se provar. Mas nessa saída de jogo o Grêmio inclusive criou jogadas a partir de um lançamento longo dele pro Arezo. Enfim, é um cara que saindo jogando é muito bom, já dá pra ver isso. Teve um lance no primeiro tempo que deu pra perceber que, inclusive, ele sofre uma falta e um lance que se rouba a bola ali, fatalmente era gol. Mas ele é fácil a gente olhar e falar, o goleiro errou. Era um lance que o Rodrigo Eli não se posicionou para sair jogando, né? O Thiago Volpe pega a bola, espera os jogadores se posicionarem para sair jogando, né? Dá para ver que essa é uma mudança drástica do estilo do Renato para o Gustavo Quinteiros. Com o Renato, na primeira pressãozinha era bicão para frente, o Quinteiros é exatamente o contrário. A todo momento tenta sair jogando, quando não dá, aí sim busca um lançamento mais longo, buscando o centroavante na maioria das vezes. No caso foi o Arezo que fez um jogo ruim. O Grêmio perdeu, mas eu não acho que a gente também tenha que crucificar o Quinteiros, criticar muito. Faz parte. Eu tinha avisado no pré-jogo que eu trouxe aqui no canal, cara. Era o jogo mais difícil até o momento. Se a gente analisa simplesmente os fatos, o Grêmio foi com um time reserva enfrentar um time de Série A, jogando no Alfredo Jaconi, que o Juventude sempre dá muito trabalho, até na Série A. Quem dirá no Gauchão. Tanto é que, como mandante, o Juventude tem acho que 3 jogos e 3 vitórias agora. Então, assim, é o Juventude que com esse time eu ainda acho que vai ser rebaixado, tá? É um time que se desconfigurou, basicamente, da temporada passada para essa, mudou quase que o time inteiro, né? Se a gente olha o time do Juventude, que permaneceu do time do ano passado, cara, só o Eric Farias.
O resto do time inteiro é novo. E o Jadson e o Mandaka, né? O Mandaka era reserva, o Jadson sim era um cara titular. E o Everton também era reserva. Dos titulares só o Jadson e olha lá o Eric Farias, que também era de vez em quando reserva. Então é um time que se desconfigurou completamente, tá bom? Esse time do Juventude. E se a gente olha as estatísticas, o Grêmio foi protagonista de novo. E é isso que foi o meu principal ponto, elogiando o Quinteiros. Vai ter tropeços, vai ter derrotas. Mas se o Grêmio tiver o protagonismo, ter mais posse de bola, finalizar mais e perder, beleza, né? Porque aí é muito mais uma questão individual dos jogadores. No caso, pesou muito o gol perdido pelo Monsalve no primeiro tempo e as várias e várias e várias oportunidades que o Arezzo desperdiçou. Com certeza a pior atuação dele nessa temporada, do Monsalve é a mesma coisa. Do time no geral. E olha que o Grêmio produziu mais, né? Teve mais posse de bola, teve mais finalização, teve mais escanteios, teve mais volume de jogo. Só que as oportunidades que o Grêmio teve não aproveitou. E o Juventude, em um bate-rebate, faz o seu 1-0. E um golaço do Jean Carlos faz o 2-0. É a primeira derrota do Grêmio. Era uma derrota que já era de se esperar. Não no sentido de que, vamos jogar contra o Juventude e o Grêmio vai perder. Nada disso. Mas que eu já tinha avisado. Era o jogo mais difícil até o momento. O próximo vira ainda mais difícil, né? Que é contra o Grenal. Mas era um jogo que por si só era muito difícil. E já indo aqui para a reta final, meu principal ponto é muito exagero o tanto que estão criticando o Thiago Volpe, tá bom? É, o cara não virou ídolo lá no México à toa. O cara é um dos maiores jogadores da história do Querétaro. No último time competitivo do Querétaro, o Thiago Volpe era a principal referência do clube, sendo goleiro e ídolo. Na última vez que o Querétaro conquistou alguma coisa, que foi o Campeonato Mexicano, naquele time que tinha o Ronaldinho, inclusive, um tempinho. Mas, cara, eu acho muito exagero. No Toluca também foi uma passagem boa. No São Paulo teve momentos bons, mas uma reta final que realmente ele tomou muitos gols, de certa forma, quase que indefensáveis, né, cara? Como foi esse gol do Jean Carlos. A gente pode falar que o Thiago Volpe é chama-gol, né? No fato de tomar muitos gols bonitos. Isso dá pra gente falar. Agora, de muitas falhas, não ficou marcado por isso. E no Grêmio também está sendo crucificado por um gol que era quase indefensável. A grande maioria dos goleiros tomaria esse gol do Jean Carlos. Então acho que assim, a gente tem que pegar. A gente, quando eu falo, é a torcida no geral. Mais leve com o Thiago Volpe. Porque eu acho que dando tempo para ele. E continuando com essa ideia de jogo do Quinteiros, que eu acho interessantíssima, de buscar um jogo pelo chão, sair jogando, o Thiago Volpe tende a ser fundamental, porque saindo jogando ele é muito bom, cara. Ele é acima da média nesse quesito em relação à grande maioria dos goleiros. A questão é ter que dar tempo para ele, dar ritmo de jogo, que eu acredito que o Grêmio vai ter um grande goleiro, não só defendendo, mas já nessa construção inicial. Porque você tendo um goleiro que sabe sair jogando bem, você tá com superioridade numérica, 12 contra 11. Quando você tem superioridade numérica, aparece mais espaços. Com mais espaços, mais chances. Apareceram as chances. O Monsalve e o Arezzo desperdiçaram. Então, assim, é um jogo que o Grêmio foi ineficiente e é por isso que perdeu. Tá bom? Mas o principal ponto aqui vamos pegar leve com o Thiago Volpe, tá bom? Dá pra ver que ele pode agregar bastante pro time. E eu já vou avisando aqui, cara. É, eu vou defender ele. Se ele ficar tomando só esse tipo de gol, eu vou ficar defendendo ele. Porque, cara, olha o gol que ele tomou pra ser crucificado dessa forma. Então, assim, o Grêmio, na minha visão, dando ritmo pro Thiago Volpe, ganha um cara que tende a agregar muito pro clube. Beleza? É a primeira derrota do Grêmio na temporada. Acabou de vir logo antes do Grenal. Mas, de novo, tem que analisar o contexto. O Grêmio jogou no Alfredo Jaconi contra um time de Série A, que é muito bom mandante, um time reserva. Esses que são os fatos. Então, assim, com o Cuejara ainda sem ritmo, na estreia do Thiago Volpe, era de se esperar um jogo muito difícil, foi o que aconteceu e o tropeço veio. E não é por acaso que eu tô falando que já era de se esperar, porque eu tinha postado 2 dias antes, falando que era o jogo mais difícil e que o Grêmio poderia se complicar, ainda mais com o time misto. Foi o que aconteceu. Se perde o Grenal, eu acho que pode gerar uma mini crise, que eu acho desnecessária também. Tá? Início de temporada, início de trabalho, tá indo pro sexto jogo do Quinteiros, agora no Grenal. Se perder, faz parte. Eu sei que é difícil falar isso, perder Grenal faz parte,
mas em um início de trabalho essa é a verdade. E a gente tem que parar de ter essa visão regionalista de ganhou o Grenal, tá bom, é o que interessa. Cara, a verdade é que o Grêmio, se perdesse todos os Grenais e ganhasse Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores anos em sequência, tava ótimo, eu tava muito satisfeito, tá bom? Porque é um duelo, lógico, o clássico é importantíssimo, mas o que realmente interessa são os títulos. Então, assim, é um jogo importante, é o jogo mais difícil nesse início de temporada, é um dos maiores clássicos do mundo. Mas existe coisa muito mais importante que Grenal e a verdade é essa, tá bom? Então vai ser um jogo muito difícil, lógico. O Grêmio tem que jogar para vencer e é totalmente capaz. É um início de temporada muito bom do Grêmio e é só um primeiro tropeço. Faz parte. Vamos ver agora no Grenal. O Grêmio é mandante e é por isso que a pressão é ainda maior. Mas é um Grêmio que dá para criar muita expectativa se manter esse trabalho. A questão é ser eficiente. Contra o Juventude não foi e é por isso que a gente perdeu. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!